Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E nessa tarde, meus irmãos, nós abordaremos sobre uma polêmica. Usar o termo aceite a Jesus, receba Jesus, é um termo correto ou não de se usar quando você estiver evangelizando ou quando pastores estão pregando e na hora do apelo, eles então levam esse apelo para a igreja. Aceite a Jesus que você será salvo. Por que eu estou trazendo isso? Para nós, evidentemente, é uma normalidade essa expressão, mas alguns cristãos e alguns pregadores, eles têm uma certa aversão contra este termo, aceite a Jesus. Daí vão tentar pegar aquele texto de João, capítulo 15, que diz, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros, né? Então, numa certa filosofia calvinista, eles vão ter a aversão de que o homem pode responder positivamente para o evangelho. Então, meus irmãos, aqui de uma maneira breve, eu gostaria de mostrar para vocês, olhando para a Bíblia, que esse termo, aceite a Jesus, é um termo bíblico, é um termo que está em harmonia com a Bíblia. Você, ao evangelizar, fique tranquilo e você pode sim falar para a pessoa a qual você está evangelizando. E aí, qual é a sua decisão? Você vai aceitar a Jesus ou você vai rejeitar a Jesus? Vamos ver aqui algumas expressões na Bíblia que confere a isso, aceitar a Jesus, receber a Jesus. Primeiro eu gostaria de ir lá em Atos capítulo 2, versículo 40, e você vai perceber que Pedro, quando estava evangelizando naquele contexto da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ele tomou a frente, tomou a palavra e evangelizou os ouvintes que estavam ali. E no final do seu evangelismo, ele vai trazer então palavras de apelo, ele vai fazer o apelo. E no seu apelo, ele vai conferir ao ouvinte a responsabilidade de responder o evangelho. Diz assim o versículo 40, fala assim, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha só a expressão, o termo que Pedro usa ao evangelizar e ao fazer um apelo. Salvai-vos. Olha só, ele está dizendo, vocês precisam se salvar. Evidentemente, o que Pedro está dizendo não é que o homem tem o poder e a capacidade de realmente se salvar, sozinho sem Deus. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que o homem, ao aceitar a Jesus Cristo, ele então recebe a salvação. Mas Pedro está conferindo, assim como a Bíblia confere, a responsabilidade do homem tomar a decisão. Deus ele não vai salvar forçadamente, perceba muito bem. Deus então ele vai conferir ao homem a responsabilidade de dizer sim ou não para essa salvação que Deus está oferecendo. A salvação só vem de Deus, a salvação é Deus quem produz, só que ele não vai injetar no homem sem o homem responder positivamente ao evangelho. Então Deus ele confere essa responsabilidade para o homem. E Pedro, ele usa então essa expressão, salvai-vos dessa geração perversa. Olha só o versículo 41, agora o termo que a Bíblia usa é aceitar. A pessoa ela precisa aceitar a mensagem do evangelho. 41 diz assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perceba o termo que é usado aqui agora? A palavra aceitar, o verbo aceitar. Então, os que aceitaram a palavra, esses aí foram salvos, esses aí foram, então, batizados. Então, a Bíblia está usando esses termos que muitos pregadores hoje têm uma certa aversão. Não pode dizer, aceite a Jesus, porque o homem não tem essa capacidade de aceitar a Jesus. Mas a Bíblia está mostrando para mim que o homem tem essa responsabilidade, tem essa capacidade sim de responder positivamente ou negativamente ao Evangelho. Ele pode aceitar a Jesus ou ele pode rejeitar a Jesus. O versículo 41, bem claro para nós, mostrando que esse povo aqui aceitou a mensagem do Evangelho. Olha só de novo o termo aceitar aparecendo agora em Atos capítulo 4, versículo 4. Diz assim,
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Mais uma vez, um contexto de pregação do evangelho, Pedro e João, pregando também o evangelho. Aqui nós vemos que muitos aceitaram a palavra, o termo usado. Eles aceitaram a mensagem do evangelho e nisso receberam a salvação. A Bíblia, você está percebendo, usou o termo no apelo aceitar, usou aqui também o termo que Pedro falou, salvai-vos, mas ela também usa o termo receber. Olha só um texto bastante conhecido, que é João, capítulo 1, versículo 12, como que a Bíblia confere a responsabilidade para nós. Diz assim: mas a todos quanto o receberam a quem? A Jesus Cristo. A letrinha O se refere a Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Perceba que a Bíblia está conferindo essa responsabilidade e como o homem, então, pode receber a salvação? Recebendo a Jesus. Essa palavra receber também aparece lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 17, diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 22, 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba. Perceba aqui a palavra, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O convite ao evangelho, perceba bem, aqui está sendo feito um convite à salvação, um convite para a pessoa aceitar a salvação. E como então ela pode fazer participando dessa salvação? Recebendo de graça a Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia, então, usa esses termos e outros termos semelhantes, como o termo vir. Lembra lá de Mateus, capítulo 11, 28? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados. Meus irmãos, todos esses versículos que nós citamos aqui está mostrando que o homem tem a responsabilidade de dar uma resposta ao Evangelho. Essa responsabilidade, nos termos que são usados, então, a gente percebe que é aceitar a Jesus, receber a Jesus, ir até Jesus, Então, todos esses termos estão mostrando que o homem ele precisa responder positivamente ao Evangelho para receber a salvação. O que eu percebo, então, sobre a palavra aceite a Jesus, receba Jesus, creia em Jesus? Todos eles são termos intercambiáveis, têm o mesmo significado, eles são sinônimos, eles têm o mesmo significado. Quando você evangelizar, você pode tranquilamente usar essas frases. E aí, vai aceitar a Jesus? Olha, receba Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você então terá a vida eterna. Meus irmãos, alguns fazem, vamos dizer assim, uma tempestade num copo d'água por causa de termos simples, mas esses termos que são simples estão baseados na Bíblia, estão em harmonia com as Sagradas Escrituras e você tranquilamente pode usar ao evangelizar. Um pregador que está pregando, um pastor está pregando a palavra de Deus na hora do apelo, tranquilamente ele pode fazer esse apelo. Aceite a Jesus e você será salvo. Receba a Jesus e você será salvo. Creia em Jesus e você será salvo. Então, sobre esse termo, aceite a Jesus, é correto sim usar esse termo tranquilamente. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essa live tenha sido elucidativa para você e cuidado com as tempestades que alguns pregadores fazem num pequeno copo d'água.